1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus queridos, a Bíblia, ela é clara e diz que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós nos tornamos cristãos, né, nós entramos numa guerra espiritual. E nós temos um inimigo declarado, que o inimigo é Satanás. Todos nós sabemos muito bem disso. E esse texto aqui que nós lemos fala muito bem qual é o objetivo dele, quais são os seus desígnios, qual é o propósito dele, a estratégia dele, quais as suas intenções, né? A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos que ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Esse é o objetivo, é para isso que ele maquina, é para isso que ele vive. Mas nós, por estarmos cientes disso, nós temos condição de resistir, né, e reverter as artimanhas do inimigo. Nós sabemos disso, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que é esse o objetivo do inimigo. Então, queridos, é importante, antes de nós entrarmos no texto que eu quero estudar, a gente entender o seguinte: todos nós temos adversidades e lutas naturais que todo ser humano passa. Nós temos lutas naturais que toda e qualquer pessoa está sujeito a passar. Qualquer pessoa que está debaixo desse sol, nessa terra, pode passar por algumas adversidades que são naturais. Enfermidade. Se eu sei que se eu andar no sol quente, de pé descalço, entrar no chuveiro frio, eu sei que eu posso pegar uma gripe, sei lá, coisa natural. Se eu pular de um prédio, eu sei que eu posso quebrar um pé. São coisas que qualquer pessoa pode passar por isso. Há as lutas naturais que nós enfrentamos, há as lutas também, que são provações permitidas por Deus, que nós também podemos passar, que Deus permite passarmos por essas provações, para nós crescermos, para tirarmos algum ensinamento, ou para Deus nos conduzir para algum lugar que Ele quer nos conduzir. Mas há também as lutas espirituais que são providas do inimigo, que são tentações, que são ciladas, que são as armadilhas, que essas vêm dele, E a Bíblia aqui, ela nos adverte para nós sermos sóbrios e vigilantes. Por quê? Eu quero falar um pouco sobre esse nosso inimigo declarado. Eu não vou dar muita trela para ele não, queridos, não vou fazer propaganda dele não, amém? Mas é importante que a gente saiba algumas coisas aqui, para que a gente vá para o ponto que eu quero esta noite levar para vocês. Em primeiro lugar, queridos, o inimigo ele nos leva, nós estamos numa guerra, mas dentro de uma guerra há algumas batalhas que nós travamos. Dentro dessas batalhas nós ganhamos muitas vezes nós perdemos algumas batalhas para o inimigo, mas o importante de tudo é que nós não percamos a guerra no final das contas, amém? Dentro de uma guerra há muitas batalhas, há uma batalha aqui, outra batalha ali, o importante é que nós não percamos a guerra. E dentro dessas batalhas todas, há alguns níveis de batalha que eu quero falar para você essa noite. O primeiro nível de batalha é a batalha individual. É você e o inimigo. Só você e o inimigo. É algo que o inimigo muitas vezes tenta para a sua vida. Nós sabemos que a Bíblia diz que quando Judas traiu a Jesus e ele sentou na mesa para a ceia, a Bíblia diz lá em João, se não me falha a memória, deixa eu me ver aqui, Lucas capítulo 22, versículo 3. A Bíblia diz que Satanás já tinha entrado no coração de Lucas, para ele trair Jesus. Então quando ele sentou lá, naquela mesa, ele já tinha perdido a batalha para o inimigo.
Então, há algumas batalhas que nós travamos, assim como essa batalha que a irmã Nena testemunhou aqui essa noite, é uma batalha, nós podemos dizer que ela era individual, que ela era a batalha dela, mas também coletiva, porque estava atingindo a família. É o que nós vamos ver aqui também no próximo tópico. Então, o primeiro nível de batalha, queridos, é individual. Tem batalhas que eu passo individualmente, que o diácono Carlinho, a diácono Nisa Arlei não passam. Agora tem batalha que eles passam, que eu também não passo. Cada um de nós temos uma batalha individual. É o primeiro nível de batalha, é a batalha individual. Todos nós temos batalhas individuais aqui. O segundo nível de batalha é o coletivo. Já esse batalha coletiva, o inimigo tenta atingir a família, o inimigo tenta atingir a igreja. Aí é uma batalha coletiva. Ele quer atingir muitas pessoas numa vez só. É uma batalha coletiva. Lá em Mateus 13:38, deixa eu abrir e ler para você. Nós estamos no culto de ensinamento da palavra, culto doutrinário. É importante a gente marcar esses versículos. Mateus 13:38 diz assim, ó: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, né? Versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo. Então, no meio de uma coletividade, às vezes, o inimigo ele semeia o joio, para trazer algum tipo de desentendimento, alguma contenda, mas provém dele. Então, o segundo nível de batalha é o coletivo, ou na nossa família, ou na igreja, ou no trabalho. Amém? Até aí? O terceiro nível, queridos, é o nível local. É o nível local. O inimigo, ele sabe muito bem o nosso nome, a nossa rua, o nosso bairro, onde nós moramos. E é justamente isso aqui que fala no versículo que nós lemos. Ele anda ao nosso derredor. E às vezes ele traz lutas na comunidade onde nós estamos inseridos. Amém, queridos? O quarto nível é o nível nacional. Aí ele quer atingir toda uma nação. É aí que nós vemos as leis do país, lá no Congresso, leis que destroem família, leis que destroem a moral, os bons costumes. Isso aí, ele quer atingir a nação como um todo. Ele quer ver a nação em miséria. Há um nível também nacional. E por último, o quinto nível é o nível espiritual, que é nas regiões celestiais, que nós podemos dizer que ele trabalha numa região cósmica, né? Quando a gente vê a oração de Daniel, que ele orou 21 dias, e houve uma batalha entre o anjo de Deus e o espírito das trevas, para que Daniel não fosse abençoado. Aí é nessa esfera, o último nível de batalha. Ok? Até aí? No meio dessa guerra nós temos várias batalhas. Agora, todas as batalhas, o inimigo tem um só objetivo: é se opor aos justos, é se opor aos filhos de Deus, aos que amam a Deus. Por quê, queridos? Você já parou para pensar por que é que Satanás tem tanta raiva do ser humano, tanta raiva de cristão? Ele tem muita raiva do ser humano, em primeiro lugar, queridos, porque quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele é invejoso, ele tem ódio dele, ele queria estar no lugar de Deus. Então, por nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele nos odeia. Segundo lugar, o bicho ruim, ele tem um ódio, porque nós temos uma promessa. A Bíblia nos declara que Jesus Cristo foi nos preparar um lugar, e nós vamos viver para sempre com o Senhor, lá na glória. E ele não tem mais esse direito. A Bíblia já diz que ele para sempre foi banido do céu, não tem mais como ele voltar de maneira nenhuma. Então, ele tem ódio, porque ele sabe que nós temos essa promessa. Um dia nós vamos estar para sempre com o nosso Pai. Ele não tem mais, ele não pode. E ele pode ter raiva da gente também, porque ele não pode fazer o que nós fazemos aqui em comunhão, porque ele não tem um corpo. E é por isso que muitas vezes ele usa o corpo de outras pessoas
para tentar, no meio da humanidade, fazer alguma coisa. Porque ele não tem um corpo como nós temos, né? Que é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então ele tem esse ódio horrível de nós. E ele nunca vai deixar de ser hostil contra nós. Nós estamos numa guerra declarada. E mesmo a gente falando isso, queridos, aqui, a gente ensina muito sobre isso. Mesmo a gente falando que a gente está numa guerra declarada, muitas pessoas às vezes baixam a guarda. Muitas pessoas, muitas vezes, acham que não é com ele. As pessoas acham que, não, eu nunca vou mexer com o inimigo, que eu vou marchando aqui até a glória. Não, nós estamos numa guerra declarada. Mesmo que a gente não faça nada contra ele, ele vai fazer contra nós. Ele vai fazer contra nós. Nós vimos o texto, ele anda ao nosso derredor, bramando, né? Buscando a quem possa tragar. Esse é o objetivo dele. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É a sua função. E ele quer alcançar os seus objetivos. E alguma das suas armas, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não desconheceis os ardis de Satanás, né? As suas artimanhas. A gente não pode fazer de conta que não está vendo nada. Ele usa algumas táticas que eu quero falar para você esta noite. O inimigo, queridos, ele tem algumas táticas que sempre são as mesmas. Sempre são as mesmas. Mas infelizmente muitas vezes a gente ainda está caindo na cilada do inimigo. Uma das ciladas dele, uma das táticas dele, sabe o que é? É nos levar ao cansaço. É nos levar ao cansaço. Quando, geralmente, você vê quando um crente está passando uma batalha, você vence uma batalha aqui, você pensa que vai respirar, aparece outra aqui. Depois vem outra aqui, aí você fica perguntando, meu Deus, o que está havendo? No coletivo também do mesmo jeito, às vezes uma igreja está passando uma batalha, se levanta uma batalha aqui, se levanta outra ali, se levanta outra aqui, e você, o que está vendo? O que está vendo que nós estamos numa guerra. São batalhas e batalhas, né? Às vezes você está aqui naquela luta, você tem orado, você tem jejuado, você tem clamado, e você começa a ver as coisas clarearem, aí daqui a pouco já levanta outra batalha aqui. Moisés, ele vinha com o povo, já com a sua liberdade, aí um aviso, os soldados do faraó estão vindo. Aí ele diz, meu Deus do céu, essa batalha agora, não vamos por aqui. Aí quando chega o mar está fechado, outra batalha. Né? Outra batalha. Mas, queridos, ele quer nos cansar. Sabe por quê? Porque quando a gente está cansado, quando a gente está fadigado, vem um desânimo. É outra tática dele. Ele quer nos levar ao desânimo. E o desânimo nos leva à frieza. Às vezes a gente cansa, meu Deus, parece que Deus não está ouvindo minha oração, meu Deus, eu tenho clamado ao Senhor, meu Deus, eu tenho te apresentado, Senhor, eu tenho jejuado, Senhor, eu tenho feito campanha, Senhor, eu tenho orado tanto, meu Deus, e cadê minha resposta? Mas Deus tem o tempo dele responder, Deus tem os propósitos dele também, mas muitas vezes, no meio da batalha, no meio da luta, muitas vezes você vai cansando, e quando vem o cansaço, aí vem frieza espiritual, você desanima, você muitas vezes pensa que Deus não está lhe ouvindo, você muitas vezes pensa que o céu está de bronze, como dizem, né? As orações parecem que não sobem, e muitas vezes a gente quer desistir no meio da jornada. Mas se a gente for olhar, queridos, a Bíblia está repleta de exemplos para nós aqui, queridos. Quantos homens e mulheres de Deus passaram por lutas, oraram, clamaram e não viram a resposta de Deus. Davi, nos seus salmos, que a gente vê o salmo de Davi, Davi tem hora que pede para desistir. Moisés pediu a morte, Elias pediu a morte. São homens de Deus, homens como Elias, que orou e desceu fogo do céu, homens como Elias, que tinha uma oração, que orou e o céu fechou, passou 3 anos sem chover, e teve um momento que ele não aguentou e disse assim, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais. Cansou, era tanta luta. Elias, ele contendeu com os profetas de Baal,
E ele ali com Deus, cheio de poder, cheio de fé, ele orou, desceu fogo do céu. O povo de Israel viu que Deus estava com ele, o povo viu que ele tinha poder, que Deus estava com ele, que Deus era verdadeiro. E quando terminou tudo aquilo, a rainha manda matar ele. Aí ele diz assim: rapaz, não aguento mais não. Não aguento mais não. Fui para o Ribeiro de Querite, fiquei lá sozinho, solitário. Depois fui para a viúva lá, numa seca. Todo mundo querendo me matar. Agora Deus me abençoou. Um milagre desse aqui, todo mundo vê que Deus está comigo. E ainda vem querer me matar de novo. Não aguento mais nessa vida. Vou entregar o ministério. Vou entregar o ministério de profeta, que eu não aguento mais não. Aí ele se senta. Diz que o homem ficou tão desanimado. Ficou tão desanimado, queridos, lá em 1 Reis capítulo 18, se não me falha a memória, que até para comer ele não queria mais comer. Aí um anjo chegava para servir e ele: não, eu quero dormir. Desanimou-se total. E o anjo disse para ele: rapaz, se levanta que a tua jornada ainda é longa. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui esta noite, que está desanimado, está cansado, está pensando em desistir. E a mesma palavra que falaram para Elias é a palavra para você esta noite. A tua jornada ainda é longa. Se você está pensando em parar, isso, meu irmão, parar só se for de pit stop, para prosseguir, só para aquecer, só para recompor. Mas você não vai parar. Você não vai parar, você vai prosseguir, porque a tua jornada ainda é muito longa. Amém? Então ele quer nos desanimar. E sabe o que acontece quando nós estamos cansados? Nós desanimamos da guerra. Aí vem as dúvidas. Não, rapaz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que é que Deus não faz isso? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Aí começa a se encher de dúvida. E onde a dúvida entra, a fé sai pelo outro. A fé e a dúvida não podem conviver no mesmo ambiente. Se a dúvida entra, a fé sai. A fé é um caminho. A dúvida são dois caminhos. Você não pode andar por dois caminhos. E onde tem dúvida, a fé sai. E quando a fé sai e você fica só com a dúvida, vem sabe o quê? Para concluir, o inimigo traz a decepção na sua vida. Você se decepciona com Deus, decepciona com a palavra, se decepciona com os irmãos, com o pastor, aí fica decepcionado. E é isso que o inimigo quer para nossas vidas. É isso que o inimigo quer trazer nas nossas mentes, nos nossos corações. É isso que ele quer. Mas só, queridos, que a palavra de Deus que nós lemos esta noite, se você está com a sua Bíblia aberta, ela nos alerta algo muito sublime aqui esta noite. Versículo 8, ela diz assim: sede sóbrios. Você sabe o que é uma pessoa sóbria? Pessoa sóbria, queridos, é aquela que ela tem consciência. Uma pessoa que não é sóbria, ela está, como é que eu posso dizer aqui para não esta noite está no estreito, pastor. Uma pessoa sóbria né, irmão Roberto? Uma pessoa sóbria é aquela que não está tonta, pronto, né? Ela não está aérea com os acontecimentos ao seu redor. Ela tem um objetivo. Ela sabe onde ela quer chegar. Uma pessoa que está tonta, ela não é sóbria, né? Então as coisas acontecem ao seu redor e ela não está vendo nada. Ela não está vendo nada. Mas a Bíblia manda a gente ser sóbrio. Sóbrio é vigilante, é atento, sabendo o que quer. Uma pessoa sóbria, queridos, ele pode até num carro fazer alguma besteira, mas é mais difícil de quem dirige um carro alcoolizado, porque perde os reflexos, perde. Então, queridos, a Bíblia diz o quê? Seja sóbrio. Sóbrio significa ter disciplina, pensar de maneira sensata. Amém? Então, a primeira coisa, queridos, no meio da nossa batalha, da nossa guerra, é ser sóbrio. Sóbrio. O que está acontecendo ao meu redor? Eu estou passando essa luta por quê? Tem uma mente de Cristo verdadeiramente. Porque muitas vezes vem uma luta de um lado, vem uma luta do outro lado, vem outra luta, e a gente começa a perder a sobriedade e não entender, e vem todas essas lutas do qual nós falamos aqui anteriormente. Ele também diz assim, olha, sede sóbrio, vigiai.
Vigiai. Devemos estar atentos contra as ciladas do inimigo. Devemos estar atentos, vigilante. Está acontecendo algo aqui, está acontecendo algo ali. Nós, queridos, quem esteve aqui terça-feira? Muitas vezes Deus fala conosco e a gente não está vigiando nem com o que Deus fala. Deus fala aqui e sai por aqui. Terça-feira eu falei que Deus estava incomodando o meu coração há algum tempo, de que? Para nós orarmos pelo quê? Livramento, terça-feira. Foi ou não foi? Nós oramos, a diaconisa Esté orou, a Viviane orou, eu orei por livramento. O que foi que aconteceu quarta-feira de manhã com minha esposa? Deus deu um grande livramento. Amém? Vigiar, vigilantes, ver o que está acontecendo. Deus está nos mostrando. A gente tem falado que nós estamos aqui muitas vezes sendo alvos do inimigo. Então nós temos que vigiar. E nós oramos aqui, e eu creio, queridos, que não foi só o que a minha esposa teve de livramento, não. Eu sei que teve muitos outros livramentos aqui que muitos a gente nem sabe. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Esta é a receita da vitória. Esta é a receita que o Senhor nos dá para enfrentarmos as adversidades. Amém? E para concluir, queridos, voltando para o texto, 1 a Pedro 5,8, no versículo 9, diz assim: o qual resistir firmes na fé. Amém? Ele diz o que? Resistir firmes na fé. Você sabe o que é resistir firme na fé? É não fugir, é não sair correndo, é não meter o pé na carreira. Eita Jesus, essa é bem novinha, né? Quando o inimigo, muitas vezes a gente está no meio de uma luta, é a gente resistir firme, queridos. É não baixar a guarda, é não desanimar, é não desistir, é não sair correndo. Muitas vezes, queridos, a gente desiste. O adversário começa muitas vezes a trazer algumas lutas ao nosso redor e a gente desiste de tudo. Desiste, vira as costas para tudo e vai para um outro lado. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, uma receita também, Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus. Em primeiro lugar, o quê? Sujeitai-vos a Deus, ponto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em primeiro lugar, se sujeita a Deus, a sua vontade, esteja buscando a Deus, entrega a tua vida completamente, busca no manancial do Senhor, né? Sujeita à vontade dele, aí depois você resiste o diabo, aí ele vai fugir de vós. Amém? Sabe por que ele vai fugir de nós? Porque maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Deus é muito maior. Nosso Deus é muito maior, queridos. Deus, Ele tem todo o poder na sua mão. A Bíblia diz que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. E o diabo não tem nenhum poder mais. E muitas vezes ele nos engana. Muitas vezes ele nos engana, queridos. Deus tem todo o poder. Eu me lembro de uma história. Eita Jesus, o tempo está avançado. Vou contar aqui rapidinho. Aqueles cientistas estavam pesquisando umas montanhas, umas espécies de flores, e eles viram num penhasco, lá no meio do penhasco, um tipo de flor rara. E eles olhando para o binóculo e disseram: não, aquela flor ali a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar sobre aquela flor. E procuraram alguns camponeses, e tinha uma criança, e eles chamaram para a criança: olha, se a gente amarrar aqui numa corda, você que é mais leve, a gente vai descer pelo penhasco, você vai pegar aquela flor para que a gente possa estudar. Aí o menino: tudo bem, mas deixa eu ir ali primeiro. Deixa eu ir ali. Aí o menino voltou com o senhor e disse assim: olha, eu desço, mas se fosse o senhor aqui que segurar a corda. Aí, por quê? Quem é o senhor aí? Não, é meu pai.
É meu pai, né? O que ele queria dizer? Que com seu pai ele confiava em segurar a corda. Com seu pai ele confiava descer naquele penhasco, que o pai ia segurar a corda mesmo. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite, queridos? Que não importa a luta que você esteja travando, não importa qual despenhadeiro que você esteja pendurado, eu quero te dizer que é o teu pai que está segurando a corda. Você pode confiar, você pode louvar a Deus, porque Ele não vai te soltar no meio dessa luta, no meio dessa peleja. Ele está segurando, Ele que segura as cordas no meio das nossas aflições, das nossas necessidades. É Ele que tem sustentado as nossas vidas. Lá em Hebreus a palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele tem nos sustentado, Ele tem sustentado a sua casa, Ele tem sustentado a sua vida, Ele tem sustentado a sua família, Ele tem sustentado os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos. Ele não vai largar a corda, porque Ele é Deus da tua vida. Ele é Deus da tua vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que tem as suas mãos estendidas para nós. Em nome de Jesus Cristo, queridos, não desista no meio da peleja, não desista no meio da caminhada, não importa a luta que você está passando. Hoje nós vimos um testemunho abençoado, para a glória de Deus, 3 testemunhos, para glorificar o nome do Senhor aqui, porque Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem nos sustentado. Amém, queridos? Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo, com seus olhos fechados, para que nós possamos orar esta noite. Mas eu quero dizer ainda mais uma coisa para você esta noite, queridos. Nós não encontramos segurança na ausência de perigos e dificuldades. Não é aí que nós encontramos segurança, não. Nós encontramos segurança é na presença de Jesus. Não é quando eu não estou passando nenhuma luta, nenhuma peleja, não quer dizer que eu estou com segurança, não. Eu estou com segurança quando eu estou na presença de Jesus. O fato do mar estar revolto, ondas batendo no barco, o fato do vento estar muito forte, não quer dizer que Jesus esteja no barco, não. Porque muitas vezes Jesus está no barco e o mar está agitado, como naquele barco que ele estava com os discípulos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. No Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Estão atentos ao seu clamor. Romanos 5:9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém, queridos? E para concluir, queridos, eu quero ler esse texto para você, um texto que eu amo mesmo, que é o de Romanos capítulo 8. Só para concluir, para que você possa entender, a partir do versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, queridos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Então não há nada, queridos, não há nada que vai nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Esta noite eu te peço, se há alguém aqui que está passando luta, se você está frio na fé, se você está desanimado, eu te convido esta noite para você romper em fé. Eu te convido esta noite para você declarar
com toda a força do teu coração que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Não importa as artimanhas do inimigo, não importa as suas vaciladas, não importa as lutas, mas o importante é que você vai vencer essa guerra. Não importa quantas batalhas você tem batalhado, mas você vai vencer esta guerra. Você vai esta noite, em nome de Jesus Cristo, romper em fé. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos louvar mais um louvor e em seguida nós estaremos orando.